Tá bem que tu não é mais líder do governo agora. Senhora Presidente, vereadora Cida, demais colegas vereadores, públicos que nos assistem pelas redes sociais, pela TV Câmara, duas situações nos motivaram a fazer esse pronunciamento hoje. Uma delas foi uma situação de desconforto, uma sensação de descrédito perante alguns gestores da nossa prefeitura, porque nós somos parceiros. E eu sempre disse que o bom amigo é aquele que evita que o companheiro caia na areia movediça. E lá no início, 2017, eu tive várias conversas de um tema que eu posso falar, que eu tenho conhecimento, porque eu vivenciei a retaguarda de uma unidade de saúde. E eu dei várias dicas ao setor administrativo, e infelizmente, o que hoje eu me deparo, um pequeno relatório, é que eu não tinha razão. Eu tinha tripla razão. E, lamentavelmente, tudo aquilo que foi sugerido, em nenhum momento eu tive o crédito de, pelo menos, ser chamado, ser ouvido e aprofundar a questão para ver a situação e depois comparar. Digo isso porque tenho certeza que as pessoas escolhidas para fazer a gestão da saúde não foram as adequadas. E aquelas que realmente tinham condições, conhecimento, funcionários do quadro competentes e comprometidos, foram todos eles retirados da Secretaria de Saúde, lamentavelmente. Pelos motivos, não sei. Uma nova gestão, uma nova ideia. Mas, puxa vida, se eu estou entrando numa seara que eu não conheço, eu tenho que ao menos me inteirar disso e confiar em alguém e analisar por um período. E depois eu faço as trocas, se for necessária. Naquela época eu não tive nenhum crédito. E a semana passada, fui fazer um relato e tive a seguinte resposta: isto vai ser assim, porque tem que ser assim, e não tem outro jeito. Bom, nesse tempo que eu tenho, que vou dispor, presidente, até já solicito antecipadamente o período da liderança, se for o caso. Sei que o adiantado da hora, só que como terça-feira que vem eu não estarei em Santa Maria, e muita coisa tem chegado ao meu gabinete, e acredito que de todos vocês, de todos os senhores. Sempre disse que na saúde, muito conta a boa vontade e a gestão. Semana passada, como falei, recebi essa resposta de quem eu tinha conversado, sugerido. E aí eu vim até esta tribuna hoje, um pequeno relatório de como as coisas estão. Peço desculpa, novo líder do governo. Eu sempre respeitei a hierarquia e sempre que fui me pronunciar em relação ao governo, conversava com o vereador João Carlos, nosso líder. Como nessa mudança aí, eu não me reportei ao senhor antes sobre esse pronunciamento. Um pequeno relato em 12 unidades de saúde. 7 não tem pediatra e 7 não tem ginecologia. 7 em 12, das principais. Não pesquisei PSF, SF, estratégia da família, essas situações. 7. Esta região aqui, norte, região Vila Schirmer,
Se começar pelo Valdir Moza 4, bairro Itararé, Kennedy, vindo do Dom Antônio Reis, nenhuma tem cobertura de pediatria. Indo ali para o lado aqui na Venâncio, Centro Social Urbano, Floriano Rocha, Oneide de Carvalho, não tem cobertura de ginecologia. Aí, o que eu fui falar, eu fui argumentar que estão sendo mexidas situações e unidades de saúde naquilo que funciona, enquanto não se preocupam com o que não está funcionando. Não está funcionando. Me pediram, então sugere a solução. Vou sugerir. Muito em breve, talvez semana que vem, estejamos protocolando 2 projetos sugestão, pesquisado, estudado, e que depende da boa vontade. Talvez para resolver, se não 100%, pelo menos diminuir em muito isso. E as demandas são tantas, e a grande preocupação, porque não foi só hoje, inclusive o senhor Argimiro está aí, vereador Valdir. O senhor Argimiro está lá no fundo, lá, agora que eu avistei ele. 77 anos. E assim como o caso dele, eu tenho várias pessoas, 70, 80, esperando o retorno para a cirurgia, para o oftalmo. 1 ano de espera. Mas como assim 1 ano de espera? Se lá na minha unidade, em 2014, 2015, sobrava consulta para oftalmologia. Nem se fala em retorno pós-cirurgia. Nem se fala nisso. Fui ver o que estava acontecendo. Eles acham que eu não sei de saúde, eles acham que eu não entendo da retaguarda. Jamais eu vou discutir com a doutora dele, com o doutor Ovídio, com a doutora Cida, avaliação clínica, patologia. Agora, retaguarda, recepção da unidade de saúde, tramitação de como funciona, me desculpem eles. Eles não têm 10% do que eu tenho. Porque enquanto eu era chefe de uma unidade de saúde, eu ia à Secretaria de Saúde, muitas vezes auxiliava os recepcionistas a direcionar as pessoas, porque lá dentro tinha gente que sabia menos que eu, porque eu procurei aprender o funcionamento. Não é como alguém que chega sem saber o que está fazendo e que resolve trocar tudo e com pessoas erradas. E além disso, confia em pessoas erradas. Dá o direito de mando a quem não sabe o que está fazendo. Então, senhores, fui ver a questão da oftalmologia. O que está acontecendo? O descredenciamento da oftalmoclínica eu já sabia. O motivo é que o contrato parece que o Estado que tinha que pagar e o município estava pagando, então tudo bem. Mas e a solução? Tem o consórcio? Eu fui atrás para saber. Tem possibilidade de fazer uma negociação através do consórcio? Não deixar as pessoas há um ano. Eu tinha preparado mais ou menos, gente, um dossiê para falar um pouquinho em cada sessão. Mas como eu terça não estarei aí, e o assunto é urge, como diz o nosso colega Jorjão, talvez os senhores, alguns tenham conhecimento, outros não. Isso é relatório, isso não é o Vanderlei que está dizendo. Faxinal do Soturno dispõe para Santa Maria, desde janeiro de 2018, vereadora Cida, talvez a senhora não saiba disso, e eu aqui esqueci de falar que em nenhum momento isso é uma crítica ao nosso ex-colega, vereador Francisco, que está assumindo agora a Secretaria de Saúde. Talvez o colega nem teve conhecimento disso também, mas ele está com uma batata muito quente na mão. E eu torço para que ele consiga, e se ele precisar de mim, estarei à disposição.
com toda a minha humildade. Desde 2018, 300 vagas por mês, desde janeiro. Somando janeiro e fevereiro deste ano, 4.200 vagas. Sabe quantas pessoas foram consultar, foram marcadas? 1.951. 2.249 consultas perdidas. Perdidas. Enquanto o seu Argemiro, que está lá, com retorno de cirurgia pós-catarata, eu pesquisei a situação dele, sem previsão de chamada. Porque a fila de urgência e emergência também aumentou. 2.249 perdidas. Motivos? Falta de pessoal no setor de marcação de agendamento, desde janeiro de 2018. Isso eu já ouvia falar, mas agora com este relatório, não há mais dúvidas. Transporte, também. 2 motivos. Questão do transporte, questão da falta de pessoal. Hospital Universitário de Santa Maria dispunha 600 vagas de consulta oftalmológica por mês. 600. Desde novembro está mandando 10 vagas. 10 vagas. 10 vagas. Motivo? Segundo a informação que recebi, e é uma informação que eu tenho certeza, por isso que estou falando, é uma questão de ir à 4ª coordenadoria e cobrar a execução do contrato, de forma que aconteça. Como a secretária Vânia fazia, talvez porque ela tenha sido a ex-funcionária do universitário, aí eu já não sei a questão. Mas o que me disseram é que relatórios foram feitos ao longo de 2018, apontando tudo isso aqui para a ex-secretária Liliane. Se ela levou à frente, eu não sei. Agora, eles falarem que isso vai ser assim, porque tem que ser assim, porque não tem outro jeito, com todo o respeito, eles não sabem 10% do que se está falando. 10%. Porque se eles soubessem, muitas soluções dessas que hoje eu estou falando aqui, talvez tivesse com defasagem. Mas talvez não fosse tanto assim. Talvez um retorno para um oftalmologista, cito novamente o caso do seu Argemiro, e enfatizo porque ele está aqui presente, não demorasse 1 ano o retorno para uma consulta oftalmológica, que eu marcava em 30 dias. O paciente consulta hoje, 30 dias é o retorno, 30 dias acontecia, sempre. Para terminar, senhores, é um pequeno relatório. Não fui mais a fundo em especialidades. Apenas cito que, de 2018 para cá, 50% de maneira geral, especialidades, não foram marcadas. A grande maioria por falta de gestão, falta de competência de quem está lá dentro da secretaria trabalhando. Escalado por alguém que escalou. Vou falar só um pouquinho agora de uma unidade de saúde, eu vou citar como exemplo a minha, que eu estive lá semana passada. Em 2009, 2010, nós tínhamos 2 clínicos geral, 2 pediatras e 2 ginecologistas, uma unidade. Logo depois a gente ficou sem o Dr. Costa Neto, mas seguiu com ginecologia. 2 pediatras e 2 clínicos geral. Hoje tem uma clínico geral atendendo. Uma unidade de saúde que no mínimo nós tínhamos 1.500 atendimentos mês. Tenho números. Para resumir, 180 consultas de ginecologia por mês,
280 consultas de pediatria por mês, uma unidade, e 480 consultas de clínico geral. Lamento muito ter que fazer esse pronunciamento, lamento muito. Mas de onde eu vim, no mínimo que eu tenho que fazer é prestar contas. No mínimo. No mínimo. E falo e repito, tudo o que disse aqui com propriedade. E se tivessem, ao menos me dado um pouquinho de atenção e me ouvido, não seria a solução de tudo, mas muito teria contribuído, vereadora, presidente, doutora Cida. E eu sei que a senhora também já fez vários questionamentos e várias sugestões. Senhores, vem mais. É um pequeno relato. Mas não me subestimem e não me digam, não entrem naquilo que eu falo, que eu sei com propriedade e conhecimento. Muito obrigado.